Marcos capítulo 8, versículo 22. Leiamos o texto sagrado reverentemente, a palavra do Senhor, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Este foi o texto básico usado pelo pastor Wilson ontem no sermão que deu abertura à reunião nossa anual da Banque. Então eu quero trazer aos irmãos que os louros dessa mensagem também foram dele, que me fez abrir os olhos e olhar esse texto com muito mais afinidade. E assim como fui edificado pelo que ele pregou, usando esse texto como base, mais outros, eu quero usar esse como base e também outros, numa direção daquela que o Espírito também trouxe. Este capítulo 8, ele é um capítulo extremamente rico aos meus olhos, extremamente enriquecedor. O versículo 22 diz que Jesus e os discípulos, eles atravessaram o lago e eles chegaram do outro lado. E chegaram numa cidade chamada Betsaida. Bet, todo mundo sabe, né, no hebraico é casa. E Tsaida é pescador, pesca, pescaria. Ou seja, a casa da pescaria. Nós já chamamos mais no popular peixaria. Um lugar onde os pescadores com mais afinco do seu serviço trabalhavam ali. A Bíblia diz que Filipe era de Betsaida. E quando Jesus está chegando naquela cidade, obviamente ele está vindo de barco, obviamente está chegando ele pela praia. Trouxeram então um cego, rogando-lhe que o tocasse. Veja bem, muitas vezes nós não conseguimos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Jesus está tendo um grande embate ali, teológico. Primeiro, ele é afrontado pelos fariseus. Depois, os próprios discípulos dentro do barco tiram conclusões das palavras de Jesus, das quais ele não falou. Então, ele discipula os seus discípulos, trazendo para eles uma certa rigor na sua palavra. O versículo 11 do mesmo capítulo 8 diz: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. O termo original aqui diz que eles brigaram mesmo, não no sentido de pangada, acalorou-se a conversa. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Gente, se você olhar do versículo 1 ao 10, você vai ver que todos esses versículos estão marcando a segunda multiplicação dos pães. Jesus acabou de fazer um milagre, acabou de sustentar uma multidão. Eles acabaram de recolher 7 cestos cheios de pães. Mas esses homens olham para Jesus, se achando na condição de pessoas importantes e relevantes, questionam Jesus e dizem para ele: mostra-nos um sinal. E por que Jesus não mostra um sinal, irmãos? Se Jesus fizesse um sinal sequer, ele se subornaria, ele se subordinaria àqueles homens. E ele, meu filho, estava debaixo do mandato de Deus e não dos homens. Ele estava muito acima do que estava no contexto, mas isso estava incomodando Jesus. E ele já estava nervoso no dia, tá com a gota. Versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os,
tornou a embarcar e foi para o outro lado, aonde nós vamos chegar agora. Ele está revoltado com o tentar ao Senhor. E hoje pela manhã, eu preguei dizendo, com todas as letras, que milagre sem Jesus não leva a lugar nenhum. Eles queriam um sinal, para quê? Faz um sinal aí. Faz qualquer coisa, a gente quer ver. Tentando o Senhor, pelo que eles, se colocando sobre Jesus, disseram: olha, para nós tu tem que convencer que tu é filho de Deus. Olha, para nós tu tem que mostrar muito ainda. E às vezes nós olhamos para esses fariseus e nós olhamos como é que eles podiam ser de coração tão duro, mas às vezes nós como cristãos fazemos as mesmas coisas. Nós andamos às vezes no nosso dia a dia e daqui a pouco nós estamos chegando para Deus e dizendo: Deus, te servir é muito custoso, a gente tem muitas dificuldades, tem muitas coisas e opções no mundo e a gente sempre tem que estar escolhendo com dificuldade o que é certo fazer. A gente passa um cortado, Senhor, a gente tem uma luta interna para isso. E a gente passa uma dificuldade grande. Esses fariseus estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo, eles acompanhavam Jesus, estavam vendo os milagres, estavam vendo tudo que Jesus estava verdadeiramente se manifestando como Senhor, debaixo da vontade de Deus. Mas não basta a vontade de Deus, a gente quer que a nossa vontade saia, que ela sobressaia, e o texto diz que Jesus tirou um gemido do seu espírito. Jesus estava totalmente fora, desconcordando com aquela posição daqueles homens. Ele então entra no barco, e Jesus então senta com os seus discípulos que estão ali remando para ir para o outro lado da banda. Versículo 15 diz: preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus: olha, gente, vocês não vão andar como os fariseus que querem ver sinal aonde Deus não está. Guardem-se do fermento de Herodes, que querem poder para usufruir, para utilizar o seu poder. E a gente diz assim: não, pastor, mas nós não queremos isso, não. Irmãos, às vezes você na igreja faz, na sua casa, no grupo da igreja, ou quem sabe até no templo, uma oração, e que um irmão do lado cutuca e diz: puxa, irmão, que bela oração. Aí você diz: sim, não é eu orar, essa igreja não vai mesmo para frente. Você ri, mas muitos corações pensam dessa forma. Eles não falam, mas está lá dentro do coração. Por que Jesus diz fermento? Porque o fermento você não coloca por cima do pão. Você pega o pão e bota fermento por cima, né? E aí assa ele. Você vai lá, esconde o fermento e amassa bem até que ele esteja todo misturado. E então o que Jesus está dizendo para eles, que esta condição do homem é de trazer o homem a fazer uma mistura, de dizer que está bom quando não está. Ele fala da boca tudo que é conceito espiritual, mas o seu coração é podridão, porque ele reage tudo de acordo com aquilo que ele deseja. O milagre é o que ele quer, não o que Deus tem para ele. Acabou de alimentar, quem sabe esses carcamano aqui, estava ali com a barriga estufada de tanto comer pão e peixe. E copinho d'água, dizia: pá, estamos satisfeitos. Jesus, ô mestre, faz um sinal aí para nós. Cara, que sinal tu quer? Jesus então chama os discípulos e diz: gente, vocês precisam tomar cuidado com as coisas que vão entrando bem devagarzinho, mas elas contaminam o todo da nossa vida. Elas trazem para nós um substancial prejuízo para nós. E os discípulos então começaram a cutucar, porque entrou só um pão no barco. Eles: puxa vida, a gente não trouxe mais pão. E aí Jesus sapeca os discípulos dizendo: ô gente, primeira multiplicação, quantos cestinhos vocês trouxeram? Eles: 12. Agora, quantos vocês recolheram? Eles: 7 cestos cheios de pães. E Jesus então pergunta para ele, versículo 21, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? E aí Jesus está andando e entra em Betsaida e aparece quem? Uma pessoa trazendo um cego pela mão.
Cego, meu irmão, ele não consegue fazer as coisas sozinho, alguém tem que guiar ele. Ele vem então sendo puxado, guinchado. Encontra Jesus. Qual era o desejo daquela pessoa que trouxe o cego até Jesus? Que Jesus o tocasse. Veja se não diz o versículo 2. Então, chegando em Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus toca no cego. Por quê? Porque essa pessoa conhecia Jesus. Ela sabia que Jesus tocando curava as pessoas e trazia libertação aos cativos. Mas Jesus toma aquele cego e vai para fora da aldeia. Leva ele para longe. Quando ele está lá fora, lá na aldeia, ele oferece aqui uma cura extremamente diferente. Ele diz o texto sagrado que ele aplica saliva aos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus, quando vai para um lugar, o texto não diz, mas nós podemos imaginar que os apóstolos foram juntos. Quando os apóstolos junto com Cristo ali rodearam aquele homem, Jesus começa a fazer aquilo, e os apóstolos estavam acostumados a ver Jesus curar, a ver Jesus fazer os milagres dele. E ali agora eles estão olhando para aquele ceguinho. E então Jesus toca saliva nos olhos deste moço, impõe as mãos sobre ele e pergunta: vês alguma coisa? Jesus podia dizer para ele: cara, vai embora, tá bom. Jesus questiona ele, começa a perguntar intrinsecamente que ele desse uma resposta. Imaginou os discípulos como? Ele tocava, o cego via, ele tocava, o coxo andava, ele dizia uma palavra, os demônios saíam. Agora ele está aqui, passou saliva, pôs as mãos, e aí pergunta para o cego: está vendo? O que o ceguinho disse? Versículo 24: este, recobrando a vista. Irmãos, ele é um cego completo. Ele começa a ver. E o texto diz, ele começa a enxergar. E Jesus diz, melhor, e ele fala, respondendo: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ele está vendo, mas a forma que ele está vendo não é uma forma correta, exata, esclarecida e esclarecedora. Jesus, quando está conversando com aquele cego, eu imagino os discípulos um olhando para o outro, e nós vamos entender o porquê do recado de Jesus, porque ele começa a tratar aquele cego em etapas. E nós, na nossa vida, precisamos também ser tratados por etapas. Porque tem pessoas que ele entra numa igreja carregado de vício, drogado, prostituto, ele senta num banco desse, escuta uma mensagem de salvação e diz: eu quero esse Jesus, e eu nunca mais vou beber. E ele sai daqui e nunca mais bebe, fuma e não se prostitui. Eu fico assim, como é que pode? Jesus tocou ele foi liberto completamente. Mas tem outro tipo de cego que ia na igreja e senta, e aí ele diz: eu sou isso aí, mas eu sou um taradão mesmo, eu sou um homem que precisa de libertação, eu sou um sem vergonha. E aí ele chega para Jesus e Jesus toca ele. E ele sai daqui dizendo: gente, eu conheço Jesus. Esse é o papagaio. Ele sai falando para todo mundo. Ele diz: gente, que coisa boa, eu conheci Jesus. Eu estou vendo. O que você está vendo? É pessoa, árvore. Ele não entende o que está acontecendo com ele. Porque esse processo da revelação de Cristo, para alguns é de uma forma, para outros é de outra forma. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Jesus, para curar um ceguinho, ele faz lodo, gospe no chão, unta e manda lavar. O outro, ele pergunta assim: o que tu quer que eu faça? O que eu quero ver? E ele diz: então veja. E ele viu. Esse aqui, impõe as mãos. E faz em partes. Se fosse a gente, para curar uma pessoa, tem que ser a mesma oração, a mesma vírgula, a mesma entonação, o mesmo pôr mão. Eu botei a mão, funcionou, agora tem que botar de novo. Isso não é manifestação do Espírito, isso é superstição. Pode ser cacuete da pessoa, mas às vezes nós começamos a fazer as mesmas coisas. E aí essa pessoa que não tem a visão perfeita, o que acontece? Ela vem na igreja e ela está vendo tudo troncho. E aí ela começa a olhar para os outros. E aí ela começa a ver que as coisas que ela está vendo não é bem assim, cara.
Meu querido, você não está vendo? Não, eu não estou vendo sim. Estou vendo árvore, homem, árvore, estou vendo, mas do meu jeito. E aí ele começa a propalar o que ele está vendo. O que ele está vendo não é o que é correto ver. Mas ele continua teimando, agindo da forma errada. Amados, esse é o pior cego que tem. É o cego que enxerga totalmente deturpadas as coisas e não consegue tomar uma posição para se ajustar. Mas ele está perante Jesus. E ele diz, eu vejo os homens que como árvores os vejo andando. Versículo 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando, não entres na aldeia. Papagaio, isso é falador, é aquele que vai contar para todo mundo. Ele diz, ó, vai para casa. Agora eu quero contar uma pequena história para você. No meio dessa história, quem sabe, você possa se identificar e entender essa primeira parte do sermão, aonde eu quero chegar. Rio de Janeiro, década de 70, 80, por aí, não tenho bem lembrança. Mas um médico famosíssimo chamado Moura Brasil, quem é da região lá deve lembrar. Um médico renomado. Esse médico um dia caminhando por uma calçada do Rio de Janeiro, viu quem? Um cego, com uma latinha, em maltrapilho. E ele então se aproxima daquele cego, e quanto mais próximo do cego ele vê, ele entende que a tecnologia da medicina pode restaurar totalmente a visão daquele cego. E então ele toca aquele cego e diz para ele, querido, você quer fazer um tratamento? Eu sou oftalmologista, eu vou fazer um tratamento com você, mas eu preciso examinar bem seus olhos. Aquele cego então ficou encantado, ele anota ali o endereço, dá para o ceguinho e diz, ó, procura alguém e leva amanhã lá no meu consultório, eu vou consultar você. E no dia marcado, estava o ceguinho lá com alguém, levou ele, e então o Dr. Moura Brasil começa a examinar e ver que aquela cegueira tem cura. Ele faz cirurgia e tratamento e passam-se, se não me engano, 3 ou 6 meses e ele está vendo tudo perfeitamente. Então o Dr. Moura Brasil abraça aquele homem, ele agradece o doutor, diz, muito obrigado, doutor, eu estou vendo perfeito, está tudo nítido. Que maravilha! Ah, homem abençoado. E passam-se os anos, e alguns meses depois, o doutor Moura Brasil, ele caminha para aquela mesma calçada da fatídicos dias, ele encontra ali quem? O ceguinho, maltrapilho com a latinha, no mesmo lugar. E então o doutor Moura Brasil chega lá e diz para ele, fulano, o que aconteceu? O tratamento não deu certo, você não está enxergando. E o ceguinho diz para ele o quê? Eu só sei fazer isso na vida. É isso que Jesus está dizendo para os apóstolos quando ele está fazendo esse processo. Tem crente que conhece Jesus, mas continua em pecado. Ele não luta, ele não tem reação, porque ele só sabe fazer isso. É cego. Ele não enxerga um palmo na frente do olho. Ele precisa voltar a Jesus, você nessa noite. E ele vai impor de novo as mãos nos teus olhos. E você vai passar a ver nitidamente. Tem muito crente papagaio que encontrou Jesus e sai por aí falando de tudo, quando a sua vida não é uma realidade, é uma mentira. Como aquele ceguinho que ficava ali, todo mundo sabia que era cego, sumiu por um tempo, daqui a pouquinho voltou. Ele não queria trabalhar, porque o seu corpo estava acostumado a ficar batendo uma latinha numa calçada, esperando moedinhas caírem para o seu sustento. Eu só sei fazer isso. Tem crente que é a mesma coisa. Ele só sabe, ele não consegue ver nada além dos seus olhos, porque ele só consegue fazer isso. Ele só vive desse jeito. Ele não pode ver, porque ele ainda não teve um toque nos olhos de Jesus sobre a sua vida. E ele não vai conseguir enxergar mesmo. Mas nessa noite, Deus pode tocar os seus olhos e pode trazer para você a forma de ver as coisas nitidamente, perfeitamente, sem nenhuma mudança, perfeito. E por que Jesus estava fazendo isso? Porque os seus discípulos precisavam receber orientação dele. Versículo 27 diz, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Ah, olha só, ele mostrou. E agora ele diz, que os homens dizem aí que sou eu? 28, responderam,
João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Por quê? Porque o Messias precisava ser reconhecido não pela divulgação, pela propaganda, mas pelo que ele era. Porque por propaganda ninguém chega no céu, por propaganda ninguém vai ver salvação, mas se obtém salvação quando se encontra cara a cara o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe salvação sem um encontro com Cristo. Não existe salvação sem verdadeiramente sentir o toque de Cristo. Não existe salvação individual que não seja marcada por um encontro com Cristo. Senão vai virar salvação coletiva. Salvação coletiva não existe. Ninguém vai salvo por clã. A própria palavra diz que o povo de Israel era o povo excluído, mas quem foi salvo? Apenas o remanescente fiel. E a palavra do Senhor diz que muitos dizem que seguem Jesus, e está lá escrito, e fazem sinais, e fazem prodígios, mas naquele dia o Senhor vai dizer o quê? Não sei quem é você, só tem acesso ao céu aqueles que veem perfeitamente, nitidamente, tudo consegue discernir. É desses que o Senhor quer tocar, é para esses que Jesus veio. Ele não veio para fazer crente pela metade, ele veio para fazer crente que enxerga perfeitamente. E depois de esclarecer, e depois de falar quem ele era, ele começou a mostrar aos discípulos a forma como se tem um verdadeiro mover de transformação no seu coração. Versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus começou a ensinar, queridos, veja, a palavra de Deus diz isso, olha, vocês precisam crer, o Filho do Homem vai sofrer, vai padecer, está escrito, é preciso que isso, ele vai para a cruz, eles vão rejeitar, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. 32, olha Pedro, que via tudo claramente. Ele acabou de fazer. E Pedro via tudo como? É por aí mesmo, estão falando, eu vou. Estão dizendo que é assim, eu vou fazer. O que diz o texto? A isto ele expunha, o que diz o texto? Claramente. Se você der uma olhadinha no versículo 28, ou melhor, versículo 25 do mesmo capítulo 8, ele diz que ao pôr as mãos sobre os olhos, ele passou a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Agora a Bíblia diz que Jesus expõe todo o seu ministério de forma clara. Distinguir, está tudo aí. E aí Pedro fez o quê? Olha o que diz o texto. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Como tem crente que gosta de reprovar Deus? Não, pastor, eu nunca fiz isso. Nunca fez? É só você ter planejado uma viagem. No dia da viagem, dá tudo errado e você tem que cancelar para outro dia. Aí você passa por cima, você é crente, você está bem. Aí você chega em casa, o filho está batendo as bielas. Aí você leva ele para o hospital, socorre o menino, dá um Tilenol para ele, ele volta para casa. Chega em casa, ele já está, né? Hoje foi um dia terrível. A mulher está na TPM, olhou para ele e disse, o que é que foi? E ele, meu Deus do céu. Aí ele já arruma a coisa, vou procurar um amigo. Chega lá, ele vai dizer, amigo, a coisa está pegando. Aí um amigo cheio de compostura diz para ele, querido, você está nas mãos do diabo. Ele, E aí ele vem para casa dizendo, Senhor, o que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Onde é que eu nasci? Que é isso? Onde é que está Deus? É a mesma coisa que
Ah, não, mas Pedro fez isso. Nós só estamos mudando, meu filho, mas o coração é o mesmo. Pedro tinha visto, Jesus repreende, ensina, leva lá, começa a fazer o seguinte, dizendo para ele que ele estava vendo, que precisava ver nitidamente, perfeito. E aí Pedro ali, né, comendo mosca. Aí o que acontece? Come mosca que nem um doido, depois chama Jesus no canto, cheio, né? Pô, acabei de dizer que tu é o Cristo, então, ó, já que tu é o Cristo, tu vai escutar, né? Teu braço direito aqui. Aqui, o Espírito Santo não veio, eu estou no lugar dele. Tu fica sossegado, Jesus, que eu vou resolver o teu problema. E ele chega para Jesus e chama, começa a reprová-lo. Mas Jesus não anda debaixo das circunstâncias dos homens, mas na circunstância do Pai. Versículo 33. Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Outros textos que trazem isso, tanto Mateus quanto Lucas, parece que Jesus fala direto com Pedro, mas este Marcos eu já gostei. Ele traz Pedro no meio dos discípulos. Ele está ensinando. E aí Pedrão vem junto. Agora botei Jesus no lugar dele e ele vai dar jeito. Quando ele chega no lugar, Jesus olha nos olhos de Pedro e chama o quê? Eu te repreendo, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Ai, ai, ai. Pedro ganhou uma nos dedos e aí cai a ficha. Versículo 34, se ele não faz isso, por que Jesus chama Pedro no meio dos outros e repreende Satanás? Porque, meu filho, o fermento estava tomando conta de quantos corações ali? Todo mundo estava discordando do que Jesus estava falando. Todo mundo estava achando que Jesus estava errado. Eles estavam certos. Ora, bola, agora nós somos discípulos, agora nós temos aqui, dar conselho, nós somos fera no negócio. Jesus repreende a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Agora bem, Jesus olha nos olhos de Pedro, repreende. Você imagina, Pedro e Jesus estão num lugar à parte. A Bíblia não diz a distância, mas Jesus repreende ele numa forma o quê? Espiritual, com autoridade, fitando os olhos. Esses que estão vendo, o que fazem? Alguém vai questionar agora? Quem que vai questionar? Volta Jesus e Pedro e diz: aí, irmãos, e o irmão o que vai dizer? Jesus continua ensinando ou não? Da mesma forma, veja lá. 34, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele está dizendo que Pedro ali, momentos atrás, falou que ele cogitava das coisas que o homem e do mundo? Porque Pedro estava dizendo para Jesus que ele não precisava sofrer, que ele não precisava passar por nenhum momento de dificuldade. Jesus, isso nunca vai te acontecer. Mateus fala que ele disse assim: não, mas isso aí tá louco, rapaz, bem capaz. Olha, nós vamos estar junto contigo, fica sossegado, se eles quiserem fazer mal, nós vamos te defender. E Jesus então repreende ele, porque é uma ação de Satanás. Aonde é essa ação de Satanás? Lá dentro. Vocês lembram que Jesus falou lá? Cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus não é colocado por cima, não é aparente. O fermento dos fariseus é colocado aonde? Dentro da massa. Ele leveda tudo e acaba estragando tudo. Presta atenção, irmãos. Ele agora chama os discípulos e quem está perto, que a Bíblia diz que já tinha uma multidão ali, porque ele já estava reunido, e então ele começa a ensinar. E ele ensina o quê? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus interpela Pedro no meio dos seus, agora repreende ele toda ação que está o quê? Antes que essa ação contamine a todos. Agora Pedro, livre dos migués do Satanás, livre das coisas que estavam trazendo para ele circunstâncias mentirosas, agora Jesus chega para ele e diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Se perde agora por causa dele, e não mais por causa de mim.
Se ganha agora, porque se perde. O contexto diz para nós que Jesus, quando está trazendo isso, ele está movendo aquilo que do tempo todo ele está ensinando para os discípulos, trazendo para eles o modo que eles veem tudo com um grande discernimento, de maneira clara. Versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, quem que ele chamou geração adúltera e pecadora ainda há pouquinho? Os fariseus, a turma estava lá tudo de novo. Essa geração pede um sinal, pois não será dado sinal nenhum. Passa o tempo, eles estão lá de novo, atrás de Jesus. E ele olha e diz, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. 9:1, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Manifestando o que vem depois no versículo 2, a transfiguração. O poder de Deus é diferente do coração e do poder que os homens desejam. O poder de Deus é diferente da vontade dos homens e daquilo que eles almejam. O poder de Deus se manifesta de forma diferente das quais os homens querem que elas se manifestem. O poder que os homens querem é que as coisas aconteçam. O poder de Deus, ele acontece. Você já imaginou, cara? Você lê o texto. Jesus faz a primeira multiplicação. Tinham 5.000 pessoas. Todos eles comem pão, peixe, se farta e recolhe 12 cestos. E o povo não viu que houve um milagre. Isso é algo extraordinário. Isso faz parte de um mover transcendental de Deus. E isso é Deus agindo no meio de uma multidão. Ele também pode fazer milagre individual? Pode, acabamos de ver o milagre que ele fez no cego, que não via e passou a enxergar. Mas nós queremos ver através do texto sagrado, que isso leva-nos a uma manifestação muito maior e muito mais poderosa, pelo que o texto nos revela. Ele nos repercute a uma ação geral de corpo, de unidade e de entendimento, que nós precisamos ver agora pela boca do apóstolo João. Primeira carta de João. O capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21. Primeira João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O que envolve o amor de Deus e o amor entre os irmãos? Nós podemos dizer, eu amo meu irmão desde que ele não pegue no meu pé, desde que ele não fale comigo, desde que ele não me incomode, desde que ele não se envolva comigo. Mas presta atenção, quando eu comecei o sermão eu disse, quando Jesus estabeleceu o ver nitidamente, ele começou a expandir esta ação de Deus, para que todos percebessem a glória dele individual, e esta glória individual repercutisse dentro de um corpo, repercutisse dentro de uma igreja. Tanto é que quando ele está terminando o seu sermão, ele diz, quem quiser me seguir, vai negar a si mesmo. Ele está falando para aqueles que agora o seguiriam, com todo o entendimento. João aqui está dizendo que a manifestação do mandamento de Deus é o amor. Não daquilo que nós propalamos e dizemos que amamos a Deus, mas o amor que nos envolve de um para com o outro. 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. O que Jesus diz lá atrás? Que o mundo diz que eu sou, e vós que dizeis que eu sou. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E agora João, capítulo 5, 1 João 5:1, está dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Olha, ele está dizendo que ama tanto a Cristo que foi gerado por Deus, nós sabemos bem através da ressurreição, quanto a igreja que ele gera por sua morte e ressuscita por sua ressurreição. Então ele está dizendo que o mesmo amor e intensidade que temos para com Cristo, devemos ter para uns com uns. É uma opção? Não, João está dizendo no versículo 21 do capítulo 4 que isso é um mandamento. Mandamento do Novo Testamento é amar o irmão. Ah, mas não há quem aguente. É esse que tu tem que amar. Ah, mas não dá certo. É esse que tem que amar. Ah, mas ele precisa mudar. Tu também. É esse e é esse. Deus não vai mudar o mandamento por causa de nós. Versículo 2 do capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos quem? Quem? Os filhos de Deus. 2 pontos. Como é que nós sabemos, como é que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como é que eu amo meu irmão? Tendo paciência, tendo isso. Não, meu filho, está aí 2 pontos, é uma afirmação bíblica. Ele não está dizendo que você precisa fazer nada para amar seu irmão. Tem gente que se esforça para amar o irmão. Irmão, isso é na carne, você não está enxergando direito, você está cego. Você não está vendo como a Bíblia está dizendo. Eu não preciso me esforçar para amar meu irmão. Eu amo meu irmão porque eu amo Deus e os seus mandamentos. É isso que o texto está dizendo. Eu amo meu irmão porque eu amo Deus. E quando olho para o meu irmão carecendo da graça e da necessidade, do meu abraço, do meu beijo, da minha condução, da minha repreensão, do meu consolo, eu amo porque eu amo Deus e os seus mandamentos. Nós queremos inventar moda onde a Bíblia não traz. Nós queremos levar, e pastor, eu estou jejuando, porque é muito difícil amar meu irmão. Ah, pastor, eu estou passando um momento difícil. Eu não consigo amar aquele que está me odiando, enquanto a Bíblia diz e os seus mandamentos que nós devemos amar os que nos odeiam. Ah, cantamos hoje, mas aqui cantar, né? Amanhã não quer nem saber, não chega perto. É cego. É cego. Veja bem, meu amado, ele determina, a carta está dizendo para nós o que é esclarecedor. Não preciso botar meia boca, ele está afirmando como é. E está assim, 2 pontos na língua portuguesa, não é no hebraico, não é no grego, não é no aramaico, não é em nada. A língua portuguesa, que quando existe 2 pontos, há uma definição de uma afirmação. Está dizendo o que está dizendo? Está ampliando o conceito da oração. E o que ele está dizendo aqui? Olha lá o que ele diz. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Não é digno de repreensão? Jesus então não amava Pedro que o repreendeu? Amava profundamente. Mas às vezes nós precisamos olhar para os nossos irmãos que estão do nosso lado e repreender. Arreda de mim, Satanás. Sai fora, coisa ruim. Nós sabemos e precisamos agir dessa forma, porque muitos às vezes, para cair a ficha, para verdadeiramente estão sendo enganados, porque estão sendo levados pelo fermento que vai colocando. Ele vai no serviço e o diabo bota um fermentinho nele, e ele começa a compartilhar e compactuar de algumas bobagens, e ele vai para a escola e mais um fermentinho, e daqui a pouco ele está inchado, levedado, contaminado, porque o fermento contamina toda a massa. E Jesus diz, cuidado com o fermentos fariseus, aqueles que se acham, eu vejo tudo, agora eu sou bom, ele não é, então quando ele chegar no meu nível eu dou amizade para ele. Isso é da carne, cara, isso não é de Deus. Isso não é produção daquele que conhece o Filho de Deus. Mesmo capítulo 5, versículo 17. Toda injustiça é pecado. O que é injustiça? É contrário à justiça. É quando é leviano, porque a justiça é o fruto da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Justiça é o resultado da fé. Injustiça é o resultado das próprias vontades, próprios desejos, próprios deleites. Eu quero assim,
E a Bíblia diz que se você está nessa situação, além de estar cego, ainda é praticante convicto da injustiça. E então você está debaixo do pecado. Porque a Bíblia afirma que toda injustiça é pecado. Você entendeu ou quer que eu desenhe aqui? Está simples demais, amigo seu. João é muito didático, simples de entender isso aqui. Próximo versículo. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Cara, ele diz que o cara ama, ele ama, cara. Ele não consegue ir contra o irmão, não para o repreender, por posições particulares, cegas, intransigentes. Ele não consegue ir. Agora, se o irmão estiver falando bobagem e indo contra a palavra do Senhor e o Deus verdadeiro, ele repreende. Jesus não deixou de amar Pedro por repreender Satanás no couro dele. Não, olhou nos olhos dele e disse: sai fora, Satanás. Repreendeu com muita autoridade. E Pedro disse: oh, mas homem, até agora o Espírito tinha revelado para mim que tu era o Cristo. Agora já o capeta. Porque o fermento está escondido. O fermento vai levedando, vai estragando toda a doutrina. Vai estragando toda a verdade. E agora ele diz, versículo 8, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O que é nascido de Deus não peca. Pastor, mas eu peco. Não é nesse pecado boca aberta. Ele está dizendo que não é no sentido de viver debaixo de um domínio de pecado. Ele está falando que a pessoa peca. E ele mesmo acabou de dizer ali, irmão, se nós cairmos, lembre-se que nós temos um advogado. No capítulo 2, 1, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Em diante. Ele está falando que a pessoa não permanece o quê, irmãos? Cega. Ela não permanece sem ver as coisas. Ela não permanece parada. Ela desenvolve a sua fé. Ela desenvolve. Ela começa a ver que amando a Deus e praticando os mandamentos, mais ela vai amar o corpo de Cristo, que é a igreja. Mais ela vai amar os irmãos. Mais ela vai estar em comunhão. Mais ela quer ver as pessoas com esse Deus que ela ama tanto. Isso que ele está dizendo. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amados, novamente eu volto a focar. Já preguei sobre o primeiro capítulo disso há alguns meses na igreja. Estou falando novo. O pecado da comunhão da igreja faz com que o maligno tenha acesso na sua vida. Às vezes dizem, ai pastor, minha vida é tão difícil, o serviço não vai, as coisas não andam, o casamento está ruim, nada dá certo. Falta comunhão da igreja, falta comunhão com os filhos de Deus. Se você está dizendo que não é, que tem um bocó aí pensando isso, mas eu vou repetir de novo. Versículo 2 diz assim, nisto conhecemos que amamos quem? Os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Você pode até duvidar, mas contra a palavra você não pode lutar, porque ela é poderosa e ela define o coração da nossa mudança. Você pode dizer, pastor, não concordo com o senhor, pode discordar. Agora o que está lido na palavra, eu quero ver você discordar. E que não, você é bem macho, você até pode discordar também. Mas um dia, quando estiver na frente de Jesus, eu quero que você discorde. Ele diz, eu sou a palavra. Aí, mas eu creio em Jesus. Como é que tu crê em mim, mas não creu na minha palavra? Eu não sei quem é você. É Jesus. Vaza. Vai cantar na outra freguesia. Agora nós estamos falando de pessoas cegas que não conseguem enxergar. E aí o maligno que bota o seu fermento, que engana, o que ele faz? Ele vai lá e toca essa pessoa. E toca com vontade. E toca a ponto de escolher. Diz a palavra do Senhor logo depois. Satanás escolheu quem para peneirar no meio dos discípulos? Quem? Pedro, o Pedrão. E aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Porque Satanás te escolheu, te botou na peneira e viu que tu era precioso. Mas eu, diz ele, roguei por ti, intercedi, para que tua fé não desfalecesse. É muita gente andando sozinha e vai se arrebentar.
querendo fazer as coisas sozinha, vai se quebrar, porque o reino de Deus, ele não é reino de solitários, é reino de amor. Amado, se você odeia seu irmão, você precisa estar mais perto dele. Só tem um jeito de nós olharmos para os nossos irmãos e amarmos verdadeiramente de todo o coração, andando com eles, convivendo, fazendo parte das suas dores e dos seus sofrimentos, e não se isolando, porque essa atitude é atitude de injustiça, e a Bíblia diz que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. O que é que diz mais? Versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não está dizendo como o mundo está perdido, o mundo está. Ele está dizendo o sistema desse mundo e a forma como o mundo age e interage, ela é do maligno, é o diabo que governa lá. Versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu gosto tanto de João. João manifesta no seu evangelho que Jesus é o Filho de Deus, mas nas cartas que ele deixa escrito, ele diz que Jesus é Deus, embora o primeiro capítulo de João ele também fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele sempre está dizendo, Jesus enquanto esteve aqui na terra no seu ministério, ele foi a manifestação do Filho de Deus que veio nos salvar, mas quando ele foi ascendido e chegou no céu, agora ele é um com o Pai, ele é o Deus que conhece toda a verdade. E ele aqui diz, com todas as frases no versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou ele vai voltar, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É neste Jesus que nós temos que segurar. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos abrir o nosso coração, porque muitas vezes continuamos pensando que vemos, estamos enxergando, eu encontrei Jesus, Ele me tocou, passou saliva nos meus olhos, eu estou vendo, mas não estamos discernindo perfeitamente. Você tem que ver nítido, com clareza, perfeito. E quando você vê nítido, perfeito, com clareza, você consegue discernir todas as ações e formas do inferno e dos seus enviados que querem destruir sua vida, que querem criar um monte de coisas legais para que você não tenha comunhão com o irmão, para que você não viva com o seu irmão, para que você não ame seu irmão. Mas nós recebemos hoje do Senhor que nós precisamos aperfeiçoar o nosso amor, que nós precisamos mudar muito mais, porque nós precisamos fazer esse amor verdadeiramente muito mais conhecido e conhecedor da nossa vida. João 4:7, nós vamos terminar nesses versículos aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, o que diz? Vírgula, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais o quê? Viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Que benção. Que precisamos mais? Você tem o Espírito Santo de Deus? Eu tenho, pastor. Então, o que falta para você amar seu irmão? Nada. Pastor, mas é difícil, eu preciso jejuar, eu preciso me concentrar, eu preciso fazer. Tudo
coisa e obra da carne. A obra do Espírito é só amar o que diz a Bíblia. Você pode fazer uma oração: Senhor, arranca a cegueira dos meus olhos, que eu vejo do meu jeito, agora eu quero ver do teu jeito. Eu quero que essa palavra, eu quero que essa verdade esclarecida na tua palavra seja uma realidade na minha vida. Amanhã você já está amando mais do que você pode. Porque isso é a palavra de Deus. E Deus diz que não vai faltar amor no coração daqueles que amam os seus mandamentos e obedecem a sua palavra. Amar a Deus e os seus mandamentos. Isso é o que nós devemos fazer.